esqueci o nome do reitor que foi eleito, mas o Vilhena que tomou posse por indicação do Paulo Renato, e nós sofremos muito. Isso está problematizado aí? Obrigada. Obrigado, professora Glória. Professor Fernando. E na fala do professor Fernando também se encerra as inscrições, senão a gente não almoça no horário combinado. Nesse regime de engorda, o cara ainda fica pensando em almoço. Olha, eu não tenho nenhum compromisso com a defesa dessas propostas que estão aí, não porque eu não elaborei, mas porque elas encerram muitas contradições. Vou chamar a atenção de algumas delas. Ainda ontem, por exemplo, foi levantado aqui que nós deveríamos considerar a possibilidade de que o horizonte é que nós nos aproximemos da nossa carreira para a carreira de Estado. Como é possível, vejam se é possível imaginar um horizonte em que se aproxima a nossa carreira de Estado, se a gente diz que é 866, não serve para nada. Isso não faz sentido, é uma contradição grave. A questão é que a 866 é ruim. Ela não é ruim só para a universidade, ela é ruim para o Estado brasileiro. Então, nós precisamos ter uma legislação que seja capaz de dar conta de como se faz a aquisição de serviços, de produtos de uma forma geral, que não tenha, e o problema não são as amarras. É importante que tenha amarras, exatamente por quê? Porque não tinha controle público sobre elas. Então, como é que nós tornamos eficiente a lei 866, que não tem nada a ver com a autonomia universitária? Um outro grau de contradição que encerra também essa elaboração, vou colocar só um. Quais dos dois sindicatos que disputam a base de professores da universidade terá assento no Conselho Universitário? Se nós defendemos a pluralidade, os dois sindicatos terão que estar representados neste Conselho. Então, temos que pacificar isso desde já, né? Iniciando já com essa situação, sob pena de dizer que é casuísmo, né? Quer dizer, e aí, ou então vai ficar à mercê de um reitor ou do próprio Conselho, que interfere na disputa dentro das categorias para dizer qual é que vai ser, que está no Conselho. De novo, outra ordem de problemas, porque nós não podemos estar fazendo uma formulação que seja só nós que estamos representados. Em relação à questão da expansão do ensino superior, nós estamos num sistema nacional. Então, também imaginar que qualquer universidade consegue fazê-lo, a revelia do sistema nacional à sua expansão, de novo, outra confusão. Vou narrar uma situação que nós vivenciamos no nosso Estado, lá no Pará, mas que há superposições entre nós, o sistema federal e a estadual, aonde é que nós vamos abrir campos, os institutos federais e as universidades. Então, cursos de pedagogia, às vezes, pululam. Deve ter mais pedagogo no Pará do que na China. Porque cada uma universidade abre um curso nesse formato. Então, a autonomia também ela deve considerar, em nível nacional, o que é o esforço de todo mundo no planejamento. Bom, mas aí está interferindo no planejamento da minha universidade. Vamos ter algum instrumento que possa aferir isso, né? Dizer, olha, até onde vai, olha, vamos dividir então por regiões essa universidade. Isso, em tese, estaria no horizonte, penso eu. Mas, pelo menos, isso não está claro. Então, porque senão cada um pode assumir de acordo com as suas características. Também chama a atenção que o CNPq, por exemplo, ele usa o comitê de busca, né, para compor a direção de órgãos de pesquisa. Nós temos uma dificuldade grave no que diz respeito à gestão, que é porque também nós judicializamos muito a política. E acho um equívoco achar que vamos superar essa contradição apresentando um projeto de autonomia.
essa judicialização excessiva que nós contribuímos, não estou dizendo nós contribuímos. Cada vez que estamos entrando com um processo na justiça para dirimir essas disputas, nós acabamos por aprofundar a incapacidade de recompor o tecido dentro da instituição. Então, eu acho que o nosso desafio é bem maior e é anterior, diz respeito sobre a cultura acadêmica. É na cultura acadêmica que nós devemos gastar mais esforço para que o tecido da universidade ele seja, de fato, democrático, e não apenas um exercício das corporações, de um lado, mediadas terrivelmente, diga-se de passagem, pelos partidos. Em vez dos partidos se alimentarem da universidade, ao contrário, a universidade se tornou refém dessas disputas, e nada fortaleceu a universidade. Então, nós também temos que fazer uma crítica dura e séria a esse formato que nós temos, sob pena de que nós acreditarmos que fomos criando mais legislações, vamos superar essas contradições. Obrigado, professor Fernando. Professora Maria Luísa. Colegas, eu tenho vou falar sobre duas propostas que foram apresentadas aqui. A primeira, em relação à proposta que foi apresentada pelo professor Scherer sobre projeto de lei, a proposta do projeto de lei de autonomia universitária. E eu quero reforçar aqui e até fazer um meia-culpa para os meus colegas do PROIFES, que, durante esses anos anteriores, eu tive uma convivência junto à diretoria, e onde eu defendi muito a participação dos sindicatos nos conselhos deliberativos das universidades, do consumo. Eu fiz essa defesa, inclusive, num encontro do PROIFES, não sei se no terceiro ou no quarto. Acontece que nada melhor na vida do que a experiência. Naquela época, teoricamente, eu defendia que era muito importante fazer parte do Conselho Universitário, não só os sindicatos, como eu também defendia a participação dos professores aposentados. Bom, como professor aposentado, não vou entrar nessa questão. Vou entrar no ponto que o professor Paulo Mors defendeu aqui, e do qual eu compartilho plenamente com a posição dele. A participação do sindicato dentro do Conselho Universitário. Nós, logo que eu assumi a presidência da Durgs, há 3 anos atrás, na primeira gestão, meu primeiro passo foi ir à reitoria e tentar colocar como representante da sociedade civil no nosso consumo a Durgs. Porque nós estávamos nós estávamos participando do consumo através da CUT, da qual a Durgs é filiada. Bom, acontece que, antes de levar para o consumo essa proposta, isso não vai para a proposta do consumo, isso vai para a representação, é uma questão política, a qual o professor Joviniano mostrou aqui que lá na Bahia eles tiveram sucesso. A Bahia finalmente tem representantes a PUB-H dentro do Conselho. A PUB, dentro do Conselho. Desculpe, PUB. Bom, nós vimos que não ia dar certo. Porque, como a nossa Constituição dos Conselhos tem sido 70% de professores, e o nosso sindicato já estava com 2.000 e tantos filiados que eram da Durgs, era uma redundância de representação. Gente, quanto a esse argumento não há dúvida. Aí nós continuamos participando. Então, foi Eduardo, Maria Luísa suplente, depois Maria Luísa titular, depois Eduardo, enfim. Nós fomos cumprindo os nossos períodos de 1 ano de representação, fazendo essa troca. Houve um período em que fui eu a titular e o professor Paulo Mors suplente.
e foi um período extremamente tenso. Foi o período das cotas, entrou a questão do Enem, ou seja, onde a participação da Universidade do Consul não fica apenas em olhar processo de assuntos, vamos dizer, não digo banais, mas os assuntos usuais que ocorrem numa universidade. Pessoal, não foi fácil. Não foi fácil nem para mim e nem para o Paulo Mors. Foi desconfortável essa participação. E aí nós começamos a conversar se não seria mais adequado nós fazermos um outro tipo de participação dentro do Consul. E aí nós já começamos, na eleição anterior, a formar uma chapa, não é a chapa da Durgues, mas é uma chapa formada e articulada pelos nossos apoiadores. E nessa última eleição, a nossa chapa foi praticamente toda vencedora, né? Nós botamos um Consul, toda, né? 12 de 18, membros do Consul nós colocamos lá dentro. E havia professores que diziam assim, vocês estão fazendo uma lista? Eu quero entrar nessa lista. Gente, aí não, a gente vai ver e tal. Por quê? Não é uma lista oficial. Então, professor, aí nós continuamos aumentando lá dentro. Eu não sei, não tenho a palavra final, se é correto ou não especificar que é o apresentador do sindicato. Porém, tendência é ir mais para a questão que, se algum sindicato puder entrar, ele entre de uma maneira semelhante à que o Joviniano fez. Porque ali o nosso colega, posso chamar Lobinho? De Lobão. Lobinho, tá bom? Pois é, como esse nosso colega, ele se apresentou assim para mim. Como o Lobinho falou, nós não somos os únicos representantes dos professores e vai haver uma disputa muito grande. E lá no Sul nós temos uma disputa. Nós temos um outro sindicato que às vezes a gente recebe uma mensagem dizendo assim, puxa vida, nós temos que convidar, queríamos convidar vocês para o evento, mas nós teríamos que convidar também o outro. Nós representamos 2.500 ou 2.600 professores da URGS, mas aqueles outros representam 25, tá? Mas o reitor, diplomaticamente, ele coloca a posição assim. Então, eu não sei como é que vai ser se a gente colocar assim, entra o sindicato. Qual é o sindicato que vai estar lá? Seguramente é o nosso? Não necessariamente. Então, a gente tem que cuidar também dessa questão. Agora, nós estamos numa posição política. Não sei como é que vai acontecer com o PROEFS daqui a 10 anos. Se a disputa vai ficar mais acirrada ou não, a gente não sabe. Então, isso é uma coisa que tem que ser cuidado. Outro ponto, só para finalizar, rapidamente, se a mesa me permite, é em relação ao que foi colocado pelos professores dos IFES. Colegas, não, eu adoro a palavra colegas, porque vale para os homens e para as mulheres, né? Não houve esquecimento da Durgues e não colocar os IFES. Nós respeitamos, porque o IFES já tem uma lei, a lei definiu para eles a paridade, e o problema é que não existe uma lei que define para nós. E nós não queremos que exista uma lei que defina. Nós queremos fugir de uma lei. Agora, o professor Eduardo, que precedeu, ele foi muito feliz em colocar. Vamos colocar para nós, depois vocês decidam o caso de vocês. E essa discussão é muito boa, porque vocês viram que aqui mesmo, aqui dentro, nós tivemos a manifestação de vários professores dos IFES que têm posições contrárias. O professor, por exemplo, Brandão, que aqui falou seguramente como presidente de sindicato e não como vice-presidente do PROIFES, ele mostrou a posição dele. Ele é a favor da paridade. Agora, o professor Soeiro já mostrou que é contra a paridade. Então, essa discussão é muito salutar. Mas eu vejo que, de imediato, nós precisamos trabalhar pela autonomia, gente. Porque o que tem, não é um nem dois projetos que tem no Congresso. Eu fui procurar, é muito mais. Está toda hora vindo projetos. Tem projetos antigos e tem projetos recentes, querendo, que estão investindo sobre a eleição para reitor. Tá? Então, vocês veem, quem botar 1 para 1 e conseguir vencer, vai conseguir votos. Então, a previsão dos políticos é voto.
E eles estão lutando pelos seus projetos. Então, nós temos que nos articularmos e ver se a gente consegue resolver essa situação. Muito obrigada pela condescendência. Ok. Mas né, vou pedir, pela quantidade de gente que tem inscrita, que cumpra os 5 minutos. Vamos sair daqui 2 horas. Tem mais ainda 12 inscritos. Então, nós vamos ficar aqui até... Se vocês acharem melhor, a gente reduz o tempo para 4. Para 3 minutos. Não, vamos manter os 5 então, mas que vocês cumpram. Professor Savares. Tem relógio, 3 minutos. Alô? Bom dia. 3 minutos, certo? Muito bem. Gente falando aí, eu vou tentar ser breve. Eu estava falando, vocês estavam falando sobre a questão de proporcional ou a questão que seja paritário, que todo mundo é igual. Eu procurei no MEC o ranking das universidades, botei então cada ranking disso aí e tentei. A minha dúvida era o seguinte: será que uma universidade que foi bem avaliada pelo MEC, existe diferença, avaliação, a qualidade da universidade, de acordo com o sistema que o reitor é eleito, ou seja, o proporcional do 70-30, ou o paritário, que todo mundo é igual? Fiz agora isso aí, um teste T, tá? E tu vê que não existe diferença isso. Não existe diferença na questão entre o modelo paritário ou proporcional. Não é esse o sistema que vai ser utilizado que vai fazer a universidade de qualidade. Não é essa a relação. Quando a gente está pensando nisso, que é apenas uma disputa de poder, a gente está esquecendo uma coisa principal, que é a função da universidade. Fazer uma disputa de poder apenas pode acabar com gerações da função da universidade. Por que nós não temos na universidade hoje o pessoal fazendo o carro elétrico? Que poderia ser uma coisa importante. Não, porque o importante é chegar ao poder. Não, o importante é uma pessoa que chega ao poder, que facilite com que a universidade tenha a sua função sendo exercida, de transformar a sociedade. Não é apenas uma disputa. Por que acontece hoje? O Congresso Nacional, vamos ver como é que fica. Democrático. O que a gente consegue sobre a democracia lá em cima? Todo mundo sabe. Existe uma maneira melhor? Não, mas a gente baseia de pressupostos que não são cumpridos, como o Júnior falou. Quem já foi aqui sendo avaliado por aluno? Quando o cara, tu roda ele, tu vai ser aquela avaliação, tu não presta, sem vergonha, aquela coisa toda. Porque isso é uma forma de retaliação, porque o pressuposto de honestidade ou de idoneidade não é para todo mundo. E esse mecanismo, que a gente pensaria que deveria ser o básico, não funciona. Então, dizer que democracia é a panaceia, ela é interessante se tiver os pressupostos colocados, e isso não é o que acontece na realidade. Então, pense só uma coisa: com o empenho do dinheiro público que é dado, e a gente vai botar fora, escolhendo, porque se foi democraticamente escolhendo, e a pessoa acaba, a gente está fazendo um desfavor à sociedade. E essa é a minha posição, quer dizer que não é pelo modelo que está sendo utilizado que vai fazer a diferença, mas pela qualidade que está sendo produzida. E isso que tem que ser relevante. Então, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Ricardo. Professor Vanderlei. Bom dia, colegas. Eu só queria fazer 2 colocações. Por experiência, não sei se suficiente ou não, mas eu gostaria que, quando fossem definir no documento, nas reuniões, o inteiro da 8666, que já foi colocado aqui, e agora tem uma nova lei de licitações para ser aprovada a qualquer momento no Congresso. A nova lei já está, inclusive, no Senado. Já teve 3 tentativas de ir para a pauta recentemente. Mas eu só pediria que nós tivéssemos um pouquinho mais de cuidado, e eu acho que isso não significa descuidado que está sendo feito aqui, mas burlar licitação, eu estou usando o verbo por minha vontade, é um veneno perigoso. Então, eu digo por experiência, em
nos meus 36 anos de universidade, por 10 oportunidades eu estive em comissões de licitações, e uma das áreas que mais dificuldades se teve em licitações foi com professores. Onde que quer comprar o que quer, o que pensa, e não interessa o que significa a licitação. Então, para não generalizar isso, só pediria assim, cuidado nessa discussão, para nós não sermos um ente público federal que vai se diferenciar de outros também por isso. Acho que é um pecado venial, para não dizer um pouquinho mais forte. Segundo, a gente teve experiências no Rio Grande do Sul, na Durgues, onde que pontos principais ou pontos fundamentais, antes de se tomar uma deliberação lá e trazer para cá, ele passa por um crivo não só de diretoria, mas o que sai da diretoria vai para a comunidade, não só naquelas formas tradicionais de assembleia, como também com os recursos que existem hoje da informatização. Estou colocando isso porque este tema, por questões de disputa de poder também, e de poder de entidades que representam professores, se ele não tiver uma ampla divulgação e uma ampla participação dos docentes, e que todos os delegados que aqui vierem para bater o martelo, que venham com a quantificação utilizada nas consultas, pode ser um assunto um tanto complicado. Então, a minha colocação aqui, para esgotar os 3 minutos, seria, antes de sermos taxados de que 866 nos atrapalha, nós vamos ter que ouvir algumas verdades públicas que não vai ser bom para os professores, principalmente os pesquisadores. E o segundo, que esse tema da autonomia, ele possa ser definido por aquilo que está dando as grandes mudanças que o PRUIFES trouxe para todos nós. A participação não é minoritária. As grandes decisões foram com grande participação dos docentes. Esta é a vida da universidade. Esse não pode vir aqui com respostas de assembleias não representativas ou de consultas não representativas. Só para uma informação, o professor perdeu um cartão do apartamento, é o 462. Está na portaria o cartão. Bem, agora, para continuar no Sul, professor Cláudio. Scherer. Pessoal da Durgues aí. Depois. Não, calma, tem ainda tempo ainda. Tem gente na frente ainda. Está no Sul ainda. Bom, eu fiquei anotando a essência de que cada um falou, mas não vou responder para cada um, porque aí eu precisaria de 30 minutos, não de 3. Mas vou me referir a alguma das falas, né? Primeiro, digo ao Paulo Mors que eu, particularmente, agora eu não estou falando em nome da comissão ou do CD. O projeto de autonomia hoje é um projeto do CD, né, que está sujeitando a crítica desta maioria, né, aqui do encontro. Tá? Mas eu, particularmente, não tenho nada contra a sugestão feita pelo Paulo de não explicitar um certo número de representantes da comunidade, né, para participar do Conselho Universitário. Eu acho perfeito que pode-se colocar representantes da sociedade civil e aí cada universidade vai decidir se bota ou não bota representante do sindicato, dos aposentados, dos patronais, etc. Né? Eu, particularmente, não tenho nada contra.
Me refiro agora ao Edinaldo, que questiona como financiar cursos, já que nós estamos colocando na lei a liberdade, a autonomia para criar cursos. Bom, eu insisto de que é importante a Universidade Autônoma ter também essa autonomia para criar cursos. Como financiar? A universidade terá que, antes de criar o curso, ver como é que vai financiar. Quer dizer, se o seu dinheiro não vai dar, se criar esse curso é muito caro, a universidade não tem no orçamento que vem, porque há uma inércia no orçamento da universidade. De um ano tem que ser, no mínimo, igual no ano seguinte, né? Feita a correção inflacionária. Né? Agora, se ela precisa de mais dinheiro para a expansão, essa ela vai ter que negociar com as fontes que têm dinheiro. Aí não dá para impor no projeto de lei que o governo tem que dar tanto dinheiro quanto a universidade precisa depois da criação dos seus cursos. Não, aí a universidade vai ter que negociar para conseguir esse dinheiro. Então, por mim, a maneira como está escrito no projeto de lei, é assim, ela tem liberdade de criar os cursos. As consequências de criação dos cursos, ela tem que avaliar. Bom, o Brandão declarou seu voto favorável ao PL, nem poderia ser diferente, afinal, ele é um dos autores. Né? Mas... o que ele tem aqui a favor? O Brandão se manifestou explicitamente a favor da paridade. E aí, agora, isso em relação ao outro projeto, que é trazido pela Durgs, que esse assunto tem que ser amplamente discutido no seio do PROIFES, né? Se é que o PROIFES deve ter uma posição. Ok? Eu não vou declarar o meu voto a respeito de ser ou não favorável à paridade, mas eu acho que é um assunto altamente discutível. Bom, eu vou contar uma historinha rápida. Né? Um minuto. Se me passar um pouquinho aí, você tenha consideração, porque como eu sou relator no projeto, né, geralmente o relator tem um pouco mais de tempo. Tá? Nós, por insistência, inclusive, de alunos e servidores técnico-administrativos, há alguns anos atrás, não muitos, né? Não sei, nós fizemos uma enquete entre os professores, nós, a Durgs. A Durgs é o sindicato dos professores e cabe, então, a ela perguntar aos professores o que eles acham. Tá? Bom, tem que ver o seguinte, quando foi criada o último estatuto da URGS, certo? Foi colocado explicitamente lá que na escolha do reitor, né, haveria consulta à comunidade. Tá? Depois disso, muito rapidamente depois disso, veio a lei, aquela que diz que se houver consulta à comunidade, tem que ser em tais e tais termos, né? Dando, no mínimo, 70% do peso total da consulta para os docentes, certo? Então, como é que outras universidades fazem consulta com outras proporções? Paridade, por exemplo. Tá bom, porque as outras universidades não têm no seu estatuto que a consulta é obrigatória. Tá? Me arruma água. Aqui. Bom. Passou o seu tempo já, professor. Então, para que essa consulta não seja uma consulta oficial, feita pelo Conselho Universitário, teria que trocar o estatuto, certo? Bom, e fazendo pelo Conselho Universitário, tem que ser essa proporção de, no mínimo, 70% do peso para os professores. Então, nós perguntamos aos
associados da ADURGS, que é praticamente todos, são poucos os não associados à ADURGS que tem lá, né? E a resposta foi muito clara. O que nós perguntamos? Perguntamos se deveria trocar ou não o estatuto, deixar como está, né? Fazer a consulta oficialmente pelo Conselho Universitário ou modificar isso aí. E a resposta do plebiscito, amplamente majoritária, foi de que não devemos trocar o estatuto, tem que ser assim mesmo. Bom, pode-se interpretar isso como os professores da URGS dizendo: não, é bom que seja, no mínimo, peso 70% para os professores, porque tem que seguir a lei diz isso, não é? Então, por que eu falei isso? Para dizer que esse assunto de ser paridade ou não, a consulta, isso é altamente discutível. Tem umas universidades em que querem a paridade. Os professores da nossa universidade, da URGS, para mim, claramente, não aceitam a ideia de paridade na consulta. Tá? Outra coisa que falou aí. Tempo de relator também. Sim, eu estou quase no fim. O Fernando diz o seguinte: cuidado com não obedecer a 866. Nós não estamos propondo, em momento nenhum, burlar a 866. Nós estamos propondo que, para as universidades federais, a 866 não se aplica. Não é burlar, é retirar e fazer uma outra regra de licitação. Está previsto no projeto. Certo? E uma luta muito mais ampla, que eu não sei se nós temos perna para isso. Certo? E o Vanderlei que falou em burlar a lei de licitações. Não estamos propondo burlar a lei de licitação. Estamos propondo que ela não se aplique a nós. Bom, teria mais umas coisas, mas a mesa já está reclamando que eu estou falando muito. Então, muito obrigado. Professor Daniel. Oi. Bom, é a primeira vez que vocês estão ouvindo a cor da minha voz, né? Mas esse tema, ele sempre me... É um tema muito importante para mim, especificamente, porque mexe no cotidiano da vida universitária. E eu acho que isso é extremamente importante, a questão da autonomia universitária. Mas eu queria dizer, em relação à paridade especificamente, que esse pode ser um tema decidido pelas próprias universidades no contexto das suas realidades regionais. Certo? Eu acho que a gente não precisa, na nossa proposta de autonomia universitária, legislar sobre esses contextos regionais a partir das possibilidades que existem neles. Então, eu acho que não deveria nem constar da nossa proposta qualquer tipo de definição disso. Por quê, em última análise? Eu acho que eu vou muito na linha do que o Eduardo falou. Porque existem dois grandes conceitos, na ideia de democracia, existem dois grandes conceitos fundamentais. Um é o de participação, que diz mais ou menos o seguinte: todo mundo tem que ter o direito de opinar sobre uma lei que legisla sobre a sua vida. Isso em toda a democracia. Mas também existe no conceito de democracia a noção de accountabilidade, né? Não tem um termo em português, mas a gente pode chamar de responsabilidade. Ou seja, as decisões que alguém toma num regime democrático têm que refletir na vida das pessoas que tomam essa decisão. E é por isso, por exemplo, que é complicado chamar os alunos e pedir a paridade para os alunos. Porque os alunos, em geral, tomam uma decisão cujo efeito não vai ser sobre eles. Ou, pelo menos, será sobre ele entre 2 anos, no máximo 3 anos. E, em relação aos funcionários, eu particularmente não defendo a paridade. Em relação aos técnicos, a questão é que o nível de responsabilidade das funções dentro da universidade são diferentes entre técnicos e professores. As funções que os professores exercem têm um peso maior e, portanto, a responsabilidade deles é maior no contexto do exercício universitário, da vida cotidiana da universidade. Certo? E isso tem que contar na hora de você tomar decisões determinantes na burocracia universitária, na estrutura burocrática universitária. Era só isso que eu queria falar. Professor Moacir.
vou tentar ser rápido também, mas o que eu ia falar era na linha do que o professor falou. Eu acho que quando a gente pensa em autonomia, eu queria lembrar a palavra do Fernando Amorim, que falou assim, autonomia ou é ou não é. Não tem meia autonomia. Então, eu acho que o conceito de autonomia, a gente tem que ser abrangente, né? Quando a gente diz que tem que ter autonomia no processo de eleição do reitor, né? Tem que ter autonomia para eleger o seu reitor, né? Agora, tem que ter autonomia no processo, mas quando a gente já começa no como isso tem que fazer, a gente já está entrando na restrição da autonomia. Então, é plenamente razoável que a gente deixe para as universidades definir como vai fazer isso, né? Então, a gente deve restringir a autonomia ao objeto da autonomia, e não como que essa autonomia deve ser exercida, né? Em alguns limites, talvez em alguns casos mais críticos, talvez tenha que entrar aí, mas tem que se restringir ao máximo. Inclusive, acho que é uma recomendação para o documento todo, não é só para essa questão da eleição. A gente tem que dar uma olhada naquele documento de novo e tentar ver onde que a gente está indo além do que a autonomia permite que a gente vá, né? Essa é uma questão. Isso serve para todo o documento. Então, só vou dar um exemplo lá na nossa universidade, né? Da eleição, uma coisa da representação sindical, né? Isso é extremamente saudável que a representação sindical aconteça em todos os níveis dentro da universidade, porque isso agiliza muito a tomada de decisão, porque muitas vezes eu, por exemplo, participo do conselho universitário e da diretoria do sindicato. Então, muita coisa que se decide no conselho sindical, por acaso começou lá no conselho universitário, eu já sei, pessoal, isso aconteceu na reunião passada, a gente já decidiu isso, a gente já está falando no vazio, percebe? Então, se tem um representante do sindicato dentro dessas instâncias, então, quando vai para uma reunião, essa informação está direta ali. A gente não precisa esperar alguém que vai buscar, que tudo mais. Isso agiliza bastante o processo decisório. Agora, com relação à eleição, só para dar um depoimento, a nossa eleição lá tem aquele peso que o professor falou, da participação dos alunos, por exemplo. Você tem o universo dos que votaram em cima do universo amostral do votante, tipo, o número de alunos que votaram em relação ao número total de alunos. Digamos, numa eleição assim, que uma universidade tenha 2.000 alunos, 20.000 alunos, se votar 2.000, os 15% dele já reduzia 10 a 1,5, porque vai cair para 10%, né? Você vai ter que multiplicar pelo esse fator de 2.000 por 20.000, dá 1/10. Então, a representação cai muito também. Então, isso também é muito delicado, essa questão é muito complicada, e aí cada universidade tem que definir do jeito que acha mais justo. Isso, a opinião do professor é a minha também, né? Que as responsabilidades são diferentes, então tem que ser pensado, né? Muito bem pensado. Mas isso também não pode ferir aqueles critérios democráticos também de que todos têm direito ao voto. Era basicamente isso que eu tinha que falar, né? Muito obrigado. Obrigado, professor Maci. Professor Júnior, já falou 5, agora mais 2, 3. Eu esqueci de falar uma coisa na fala anterior que eu achei interessante, e até uma indicação, eu acho que alguns aqui já ouviram falar do filme A Recontagem, né? Porque nós pedimos a recontagem na eleição da UFSCar e fomos acusados de abalar a democracia na universidade, porque nós pedimos um direito. E o Conselho Universitário lançou uma nota falando que nós estávamos abalando a democracia na universidade. Eu acho que é o contrário, né? Acho que quando você faz... Até os Estados Unidos deu recontagem, apesar que o Bush ganhou, mas é um direito, né? Isso aí é democrático. Então, eu acho que alguém está sendo antidemocrático e está querendo usar isso. A questão da lista é uma coisa complicada, viu, professor? Você está falando, eu sou contra a paridade. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, não. Mas também não sou estúpido o suficiente para falar isso numa campanha. Porque se os estudantes me perguntarem, eu vou ter que falar a verdade. Aí eu vou ter que fazer, para eu não mentir, eu vou falar, eu não pensei a respeito disso ainda. Por que que... Não tem problema. Eu não pensei a respeito disso, sabe por quê? Já era, né? Se isso daqui vazar... Ó, mas aqui é uma boa oportunidade para nós sabermos se isso daqui vazar é porque temos algum infiltrado aqui dentro. É o seguinte, porque quando
Porque quando a gente fala, é uma coisa interessante falar de que cada lugar tem que decidir, quem tem a detenção do poder vai decidir. Então o cara vai colocar da forma que é mais favorável para ele, é uma coisa normal de política, né? Quem está lá 24 anos, 28, 32 anos, o cara vai decidir a forma de fazer a eleição da forma que for mais conveniente para ele. Não é verdade? Então a gente está correndo atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo. Vai ficar sempre um passo atrás. E essas coisas são tão interessantes porque a gente gera um termo que eu acho muito interessante, que é a democratite na universidade, né? Somos democráticos. Aí, olha como nós fazemos no UFSCar. Para que o governo, como aconteceu recentemente na USP, que o Serra colocou o Rodas, que não ganhou o escrutínio, a gente chama até de escrutínio, né, porque só diretores de centro que votam, diretores de instituto. O Glaucio Oliva foi o que mais teve voto. Ele não venceu o escrutínio, mas teve mais voto. Então, quer dizer que a comunidade queria ele. Ele colocou... A última vez que aconteceu isso no estado de São Paulo foi com o Maluf, que tinha a lista 7, né? Ele colocou o quarto colocado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Mas a UFSCar sempre está um passo à frente, para usar o termo democratite. Então, o que eles fizeram? Não, a lista tríplice, para a gente evitar isso, a gente coloca da mesma chapa. Então, vai chegar lá para o presidente, ele manda para o ministro fala... eu não quero o primeiro, eu quero o segundo. Aí o segundo é da mesma chapa, ele, não quero. O terceiro também não quero. Sobra o primeiro. Mas acontece, isso é muito interessante. Mas está na ponta. Por quê? Porque sempre vai ser o mesmo grupo. Nunca vai ter alguém do outro grupo lá, ou a oposição, nessa lista. Porque os mecanismos que a universidade vai decidir, se for a universidade tiver, só a universidade tiver isso daí, ela vai sempre decidir para que seja o melhor e mais conveniente para ela. Quem está no poder vai colocar dessa forma. E que o Conselho Universitário, a gente sabe que o Conselho Universitário decide, então quem tem a maioria no Conselho Universitário, que geralmente quem está detendo o poder, quem está na universidade, tem a maioria do Conselho Universitário, porque os pró-reitores têm voto, o diretor de centro tem voto, e você barganha isso, então isso é complicado. Então, o que acontece? Eu tive uma sorte de ter encontrado no voo para cá, uma professora da Universidade Estadual de Goiás, minuto, professor. Que ela foi eleita, né, diretora de um dos campos da estadual, mas não foi empossada pelo governador. Né? Então, isso acontece. Está aí, os estaduais. E o que acontece? Essas distorções são tão loucas, quando eu falo de paridade, vou concluir, tá? Que, na coordenação de cursos lá em Sorocaba, onde eu faço parte, tem um funcionário só. O voto dele, primeiro que não é secreto, que é um direito que ele tem, porque ele votou, a gente sabe quem vai ganhar a eleição pelo voto do funcionário. Porque tem um só. Olha o peso que tem, né? Não é verdade? Aí os professores têm 14 professores. É um racha já. Um funcionário. Seguinte, filha. Se eu perder a eleição, é porque eu sei que você votou contra. Você está lascado, você vai ser minha amiga. Está vendo a consequência que tem isso aí? Então é complicado. Eu acho que nós poderíamos, eu concordo com o pessoal do Rio Grande do Sul, nós poderíamos ter pelo menos alguma coisa geral que te dê possibilidade de você não cair nessa extremidade, porque você pega esses cargos, você vai ser popular ou impopular. Mas como estão no extremo, a impopularidade te torna popular também. Cai um extremo, chega ao outro. Obrigado. Em cima. Professor Otávio. Para relator não tem jeito. Mas relator tem direito, né, professor? Dobro. Aqui, professor. Primeiro, assim, eu pediria na votação, se possível, a mesa, já o encaminhamento, que no artigo 6º, o inciso 6º, seja votado como destaque, dada a polêmica que gerou, né, o aprofundamento que está tendo aqui. Eu acho que, no geral, os demais conteúdos da proposta dá para a gente votar no conjunto, mas esse inciso 6º do artigo 6º poderia ser votado em destaque. Porque, embora tenha várias questões postas aqui,
mas à luz da realidade brasileira, o que é que pode se observar? Aquele artigo que o colega falou da UNB, publicado em 2012, ele traz o seguinte dado. Naquela época, 68% das universidades brasileiras já utilizavam na votação para reitor a paridade. Isso é um número significativo. Ou seja, de 54 universidades, eu estou com esse dado aqui, 37 utilizavam o voto paritário, ou seja, um terço e um terço nas eleições para reitor. Apenas 17 universidades, em 2012, utilizavam 30, 15, 15. 70, 15, 15. Isso é um dado importante para a gente ler a realidade, que as universidades brasileiras já estão fazendo a opção pelo voto paritário. Com exceção de 17, né, como é o caso das universidades, alguns exemplos que foram postos aqui. Eu tenho, inclusive, a relação das que votam 70, 15, 15 aqui. A outra coisa, que o próprio governo, ele já avança nessa proposta, quando a Lei 11.892, de 2008, que cria os institutos federais, está previsto a paridade. Um terço e um terço. Junto com o Decreto-Lei 6986, de 2009, né, que normatiza as eleições para reitor. Então, veja, essa é uma realidade já nas universidades brasileiras, quando eu falo que 68% adotam a paridade, é uma realidade no governo, quando os IFES criados a partir de 2008 também traz essa votação paritária na escolha de reitor. Por isso que eu peço para a gente votar isso em destaque, que esses dados, eu acho que eles desmistificam, né, muita coisa do que a gente precisa para essa votação. Por outro lado, eu vou me acostar a uma falação que um companheiro fez aqui, não lembro o nome, mas quando ele diz que a judicialização, ela também não é suficiente para resolver os nossos problemas, né, numa sociedade conflituosa, como é a sociedade capitalista e a sociedade brasileira, que é o eterno conflito estabelecido. Embora, eu vou colocar aqui o exemplo nosso do Instituto Federal do Paraná, e eu não poderia deixar de socializar isso com vocês. 1 minuto, professor. Que é, embora esteja na legislação da criação dos institutos, no decreto 6986, nós acabamos de eleger um reitor, elegemos um reitor por 4 anos que desistiu no primeiro ano. O Instituto Federal não tem vice-reitor, que, aliás, é uma coisa que eu peço para adequar essa proposta, porque vice-reitor tem nas federais, mas não tem nos institutos, né? Então, para ver uma adequação. O reitor foi eleito para um mandato tampão de 3 anos, e ele deu um golpe na comunidade e conseguiu um decreto presidencial por 4 anos. E nós estamos lá num problema, porque o mandato dele terminou em maio desse ano, e ele continua no poder. Nós, do sindicato, já suspendemos, já cassamos o mandato dele por 2 vezes. 1º de maio, ele voltou pela própria legislação. Cassamos agora, dia 1º de agosto, está cassado. Segunda-feira não deve ter mais reitor no Instituto Federal. Veja, né, aí é um processo de democratização, só para encerrar, né, e eu, embora tenha sido falado aqui, mas eu me acosto à proposta de que os sindicatos, o PROIFES, precisa investir pesadamente na formação dos seus associados. Hoje nós temos uma carência em âmbito nacional de instituições que trabalham com o processo formativo, inclusive para garantir a democracia nos seus espaços de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, professor Otávio. Professor Peter, o senhor, então, professor Gil.
5 minutos. Cadê o Ricardo Savares? Tá lá atrás? O gráfico que o Ricardo Savares apresentou aqui é um gráfico muito interessante, porque ele me recordou uma fala do professor Novo, reitor da Universidade de Lisboa, que fez para o Conselho Deliberativo do PROIF, uns par de meses atrás. E ele estava mostrando que não só o grau de excelência da universidade não depende da forma de eleição de reitor, como não depende de uma série de outras variáveis, do financiamento, do tamanho da universidade. Sabe do que o professor Novo disse que depende? Ele disse que há uma correlação fortíssima entre a excelência da universidade e o grau de autonomia dela. Isso foi surpreendente até para nós que sempre defendemos a autonomia. Não sei se você estava lá, Shelly, nesse dia. Então, você lembra disso, né? Por conta disso, eu queria falar primeiro do artigo, do famoso artigo 6º, inciso 6º, que é a questão da autonomia na definição das eleições. Olha, independentemente do conteúdo, é só você ouvir as diversas falas de gente que defendeu aqui acaloradamente a paritária, de gente que disse a minha universidade não aceita a paritária de jeito nenhum, e de outras pessoas como a Glória, que veio aqui mostrar uma realidade muito mais complexa ainda. Por conta disso tudo, não tem como você chegar aqui no artigo 6º e engessar a lei, dizer vai ter que ser paritária, não vai ter que ser paritária. Não dá para fazer isso. É só olhar a diversidade, é só olhar mesmo esse número que o professor Otávio nos trouxe aqui. Tem 17 que não aceitam a paridade de jeito nenhum. São 32%, são 32%, é um número alto. Então não dá para dizer que tem que ser paritário. E há 68 que não aceitam a não paridade. Então não dá para você, de cima para baixo, obrigar as universidades a aceitarem alguma coisa que está totalmente fora da cultura delas. Seria uma violência e não é desejável isso. Primeira questão é essa. Segunda, artigo 6º, parágrafo 2º. Eu vou defender aqui que a gente tenha, sim, representantes de entidades sindicais exatamente como está no texto do CD. E eu estou absolutamente convencido de que isso é importante. Por que isso é importante? Na nossa universidade, está aqui o pessoal do ensino básico, tecnológico, a Matilde, que está sabendo aqui, está nos vendo aqui, isso foi absolutamente fundamental para reverter uma posição do Conselho Universitário totalmente em descompasso com a realidade do EBTT na nossa universidade. Sabe por quê? Porque eles obrigavam os professores do EBTT, eles diziam, professores do EBTT, vocês não vão poder progredir da letra C, então, para letras superiores D e E, porque vocês não têm mestrado e doutorado. Mas sabe como é que os professores eram tratados? Davam aula na creche, eles tinham que dar 20, 30, 40 horas na creche. E aí alguém perguntava, vocês não têm mestrado? Como é que vocês não têm mestrado? Trabalham só 40 horas, não acham tempo para fazer mais nada? E eles aplicavam, os professores do